Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um videozinho aqui para vocês sobre resistores, né? Como a gente pode fazer aí a leitura desses carinha, esses carinha cheios de cor, né? Para quem está começando é um verdadeiro pesadelo decorar essas cores, né? Vários tipos, vários formatos, né? E essa é uma etapa que não dá para pular. A gente precisa trabalhar isso porque tem que aprender a ler o código de cores, né? Esse é o código de cores dos resistores. Não só os resistores, mas vários componentes vêm, capacitores também vêm com esse código de cores que nós vamos passar aqui, principalmente capacitores cerâmicos antigos, poliéster, vêm com essas cores. Outros componentes também vêm, né? Os números são os mesmos. Então por que que tem essas cores aqui no resistor? Por que que não vem escrito, né? Como por exemplo, nós temos aqui um resistor de fio. Esse resistor aqui ele já vem no corpo dele, ó. Esse resistor de 2,2 ohms por 5% de tolerância, por 10 watts. Vem todos os dados nele, né? Mas olha a diferença no tamanho. Seria impossível a serigrafia, né? Serigrafar aqui em cima todos os dados do resistor. Então eles colocam aqui no código de cores pelo menos dois dados, que é o valor dele e a tolerância. Eles só não colocam a potência dele, tá? Porque o resistor é o seguinte, ele tem o valor ôhmico dele, que é em ohms, e tem a potência de dissipação dele também, que é em watts, né? Esse aqui, por exemplo, é um resistor de 1/8 de watts, certo? Mas tem de 1/4 de watts, meio watts, 1 watt, né? Então, só que hoje os mais modernos, antigamente, por exemplo, esse resistor aqui, ó, é 1 watt. Mas hoje tem resistor de 1 watt desse tamanho aqui, desse pequenininho, né? Então tem que comprar ele já, pedir pro vendedor e você saber que ele é 1 watt e guardar separadinho. Porque se misturar, você não vai saber mais a potência. Um resistor, por exemplo, de 1/8, que é o mais baixo na dissipação, que é o menos dissipação, você pode pôr um resistor aí de 1/4, de meio watts, conforme a aplicação. Nem sempre, tá? É bom evitar isso. Se você tirar um resistor de 1/8, colocar de 1/8, porque os resistores também funcionam como proteção, tá? Então se ele é de 1/8, ele já é calculado a corrente para ele romper, né? Para o resistor romper quando uma corrente for excessiva, ele aquece bastante e ele vai romper. Se você colocar é como se fosse um fusível, né? Você vai colocar daí um resistor de dissipação maior, ele não vai cumprir esse objetivo. Nem sempre é assim, tá? Mas como acontece de ter, não é uma regra, mas acontece, é melhor substituir um pelo outro, tá? Principalmente se tiver local de fonte, né, fonte de alimentação, aí as coisas começam a complicar assim, então é bom colocar o mesmo resistor, tá? O resistor, como eu disse, ele é lido em ohms, né? Então ele é ligado mais ou menos assim no circuito, em paralelo com o circuito, com a fonte, né, em um circuito qualquer aí, né? E a corrente vai passar então sobre ele. A função do resistor é oferecer uma oposição à passagem da corrente. E quando ele oferece essa oposição, tá? Por exemplo, vai entrar uma corrente aqui e aqui a corrente é diferente, por exemplo, né? A tensão, a queda de tensão em cima dele, né? Ele vai oferecer uma queda de tensão quando ele fizer essa oposição. E essa queda de tensão é transformada em calor. E o resistor tem que ser preparado para aguentar essa dissipação de calor, né? Porque a energia a gente não cria, a gente transforma, né? Então aqui a queda de tensão que vai acontecer em cima desse resistor aqui vai ser transformada em calor, efeito Joule, né? E transformado em calor vai esquentar o resistor, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um resistor de 1 watts aqui, tá? No circuito, digamos. E ele estragou, ele abriu, tá? Deu problema. E eu tiro ele e coloco um de 1/8. Não vai aguentar, ele vai esquentar e já era, né? Então por isso tem que colocar o mesmo. Então a função do resistor
é essa, oferecer uma oposição à passagem da corrente elétrica, né? Por isso que ele tem então o valor ôhmico dele e a dissipação em watts. Então, e a tolerância. O que é a tolerância, gente? Tolerância é o seguinte: esse resistor aqui que eu estou na minha mão é um resistor de 470 ohms, tá? E ele é uma tolerância de 5%. Ou seja, ele pode dar 470 ohms mais ou menos 5%. 470K mais ou menos 5%. Ele pode variar menos 5% ou mais 5% desse valor. Digamos que ele fosse 10 ohms, tá? Então ele poderia dar 9,5 ou 10,5. Não necessariamente redondo, pode dar 9,4, 9,3, mas nunca menos que 9,5, nem mais que 10,5, ou seja, dos 5% dele, certo? Muito bem. Ele tem algumas faixas, esses resistores, né? Esse resistor que nós vamos trabalhar hoje, ele tem 4 faixinhas, tá? Se você for, eu vou pegar o maior, que é mais fácil, tá? Nós temos aqui um resistor de 1 watts, tá? Ele tem aqui 3 faixinhas que estão mais juntas e uma que está separada. Essas 3 faixinhas que estão mais juntas é o valor dele, ôhmico. A faixinha que está mais separada é a tolerância dele, que é o mais ou menos tantos por cento, certo? Esse resistor, por exemplo, ele tem uma faixinha marrom, uma outra marrom e uma terceira laranja, tá? A primeira faixa que nós temos é o primeiro dígito. A segunda faixa é o segundo dígito. A terceira faixa é o multiplicador, ou a quantidade de zeros que você vai colocar no resistor, certo? Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó. Se o resistor for preto, tá? Ó, se a primeira faixa for preta, é 0. Se a segunda faixa for preta, também é 0. E a terceira faixa multiplica por 1, tá? O marrom, tá? O marrom, primeira faixa 1, a segunda 1, multiplica por 10, tá? Então a primeira faixa é um dígito, o segundo outro dígito e o terceiro é o multiplicador. Vejamos aqui então na tabela. Nós temos aqui primeira faixa marrom. Aí nós vamos aqui, marrom é 1, então já temos o número 1, tá? Vamos colocar aqui, número 1, tá? Que é marrom. A segunda faixa também é marrom, né? Então a gente coloca mais um número 1, tá? Agora a terceira faixa é o laranja. Laranja vem aqui, a terceira faixa, quando ele é terceira faixa, ele multiplica por 10.000. Tá? Então nós vamos colocar aqui vezes 10.000, tá? Então vai ficar assim, vai ficar vezes 10k. 10.000, tá? Equivale a 4 zeros, né? Então nós vamos colocar aqui o número 1, outro repete o número 1 e 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 110.000 ohms. Ou 110k, o valor desse resistor. Entendendo? Ó, primeira faixa é marrom, a segunda faixa é marrom, então é número 1, e a terceira faixa é multiplicador, vezes 10.000. Então deu 110.000 ohms, ou 110k ohms. Tá? Uma coisa interessante, pessoal, que às vezes dá número grande assim, como deu aqui, né? Então o que nós fazemos? No lugar do 1000, tá? No lugar do 1000, a gente tira os 3 zeros aqui e põe o K. Então toda vez que você tiver 1K é 1.000, ou 10.000, por exemplo, 10, 1, 2, 3, você tira 3 zeros e põe o K. Então toda vez que você tirou os 3 zeros, você põe o K. Então daria 10k. 10k é uma coisa que 10.000, tá? Digamos aqui, nós temos um outro resistor aqui, tá?
Esse resistor, vemos que ele é amarelo, violeta e vermelho, certo? O amarelo, nós vemos aqui que é 4. Primeiro dígito, então, é 4. É o valor mesmo. O segundo dígito que eu tenho aqui é o violeta. Violeta, eu venho aqui na tabela, é o 7. Então, coloquei aqui o número 7, né, na segunda tabela. É como se fosse escrito no resistor. E eu tenho um vermelho aqui. O vermelho agora é a terceira faixa. Então, ele é o multiplicador. Então, eu venho aqui no vermelho, ele multiplica por 1000. Ou seja, ele dá 3 zeros, né? Multiplicado por 1000 é 3 zeros, não é? Desculpa, laranja. 10.000. Isso mesmo. Eu mudei um pouquinho aqui para ficar melhor para nós, tá? Então nós temos aqui esse resistor com amarelo, violeta e vermelho. O amarelo então é 4. O violeta é 7. E o vermelho, nós vemos aqui, é quantidade zero. Ele é 2, né? Então ele vai 2 zeros. E você coloca então 2 zeros. Que fica 4.700 ohms. Ou você corta aqui e põe a vírgula. 4,7K. O vermelho sempre vai ser vírgula alguma coisa. 1,2, 4,7, 5,2, tá? Sempre vai ser assim, tá? E sempre vai ter uma vírgula, o vermelho. E o laranja sempre vai ter 3 zeros, tá? Nós temos aqui, tá, um preto. Aqui, tá? Nós temos aqui então, ele é um azul. Vamos colocar aqui. O azul aqui nós temos na tabela, que é o número 6. Aí nós temos o cinza. É um cinza segundo dígito. Então ele é o número 8. E nós temos o preto. O preto, tá? É 0, não é? Então é 0, 0, 0, não tem nenhum zero. Então vai 68 ohms. Quando é preto no final, você elimina ele, tá? Porque 0 não vale nada, né? Então não tem como multiplicar, né? Então deu 68 ohms. Quando tem o preto no final, você já conta só os segundos dígitos, né? Não é muito difícil, não. Daí tem um caso especial, que é esse daqui. Esse aqui é um laranja, laranja e dourado. Então nós temos isso aqui da seguinte maneira. Os dois dígitos é laranja, então fica 3 e 3, né? Porque laranja ali, nós vemos ali na tabela é 3. O multiplicador, quando é dourado, olha aqui, dourado, ele multiplica por 0,1. 0,1, ou seja, vai dar menos do que 1 ohms. É um resistor de baixíssimo valor, né? Quando nós multiplicamos, né? Veja bem, ele quando multiplica por 0,1, a gente vem aqui e só põe a vírgula no meio. Então esse aqui é 3,3 ohms, tá? 3,3 ohms, tá? Então quando o terceiro dígito for dourado, você multiplica por 0,1. Quando o terceiro dígito for prata, você multiplica por 0,01. Aí daria esse resistor 0,33. Se ele fosse prata, o terceiro dígito, tá? Não é o quarto, é o terceiro aqui, ó, tá? O quarto é a tolerância de 5%, tá? Quando é dourado é 5%, prata é 10%. Então, quando você for medir ele no multímetro, você não vai esperar medir o valor que está aqui no corpo. Por exemplo, isso aqui é 3,3 ohms, não vai dar 3,3, né? Porque tem a tolerância de 5%, né? E quando você for medir ele, esses resistores de baixíssimo valor, é complicado você medir no multímetro, mas às vezes consegue medir, tá? Vamos tentar medir esse de 3,3.
Ó, tá dando 3,2 ohms, porque tem a tolerância, ó. Tá vendo lá no multímetro? 3,2, né? Esse resistor aqui, tá? De aparentemente aqui é 11K. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Você não pode esquecer de mudar a escala do multímetro, né? Para uma capacidade para ele, né? Ele é 11K, tá? Só que ele tá dando 10,75, ó lá, tá vendo? 10,75 é 11K, mas tá dando 10, mas até que tá bom, né? Porque a tolerância dele, olha lá, é um dourado, é 5%. Então ele pode dar 5% acima de 11 e 5% abaixo de 11, né? Esse resistor aqui, tá? Nós lemos já, é amarelo, violeta e vermelho, ou seja, 4,7K, né? Então, a gente vem aqui no multímetro e mede ele. Tem que dar 4,7K. Ó, 4,66 é um ótimo resistor, tá quase dando o valor certo. E a terceira é dourado também. Prata é difícil você ter, difícil de resistor de 10% de tolerância, é muito difícil de acontecer, tá? Para você medir os resistores, você vai escolher uma escala que mais lhe apraz. Por exemplo, nós temos esses multímetros comuns. Você vem aqui na escala de ohms, ó, onde está o verdinho aqui, ó. Primeiro é o 200, isso quer dizer que ele mede até 200 ohms. 201 ohms ele já não vai ler. Aí depois nós temos aqui que é 2000 ohms ou 2K. Ele vai medir de 0 a 2000. Aqui tem 20K, ou seja, 20.000 ohms, né? Essa próxima escala aqui, ó. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ele vai medir de 0 a 20.000. E aqui nós temos o 200K, ou 200.000, lembra do K que vale a 3 zeros? Sempre que tiver um K no final, você pode pôr 3 zeros. Tá? Ele está substituindo 3 zeros. Então ele vai medir de 0 a 200K. E por último, nessa escala aqui, tá? Que é de 2000K, né? Ele vai medir de 0 a 2000K. Tá bom? É assim que funciona. Se você for medir, por exemplo, um resistor, tá? De 470 ohms e colocar na escala de 200, não vai medir, porque ele só mede até 200. Aí tem que passar para a próxima escala. É assim que funciona, né? Aí nós temos um resistor de alto valor, tá? Esse resistor aqui, tá? Ele é marrom, preto e verde, tá? É um marrom, preto e verde. Então nós temos aqui na primeira faixa o marrom, que é o número 1, o preto, que é o 0, né? E o verde é a quantidade de zeros que vai, ó, 5 zeros. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Separamos os milhar. Ele é um resistor de 1 mega, ou seja, 1 milhão de ohms, tá? Por quê? Porque é marrom, que é o número 1, daí o segundo dígito é o 0, ficou 10. Aí o terceiro dígito é o verde. O terceiro dígito é a quantidade de zeros. O verde é 5, então vai 5 zeros, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então dá 1 milhão de ohms. Então eu vou colocar aí uma escala de meu multímetro, olha aqui, né? Nós temos aqui uma 60K, não vai dar. Então eu venho aqui para 1 mega. Ele vai medir até 6 mega. O meu é 1 mega, vai medir tranquilinho, né? Aqui, 1 milhão de ohms. Olha só. Esses resistores bem grandes, de valor maior, né? A diferença vai ser bem grande também, tá? Mas esse aqui tá bem alterado. Tá? Esse é um tipo de resistor que tá dando 50% quase de tolerância, né? Só que ele tá bem sujo os terminais, ó. Aí ele começa a aumentar, mas ele tá bom, tá? Ele daria aqui mais ou menos a 900K, mais ou menos, tá? E aí, pessoal, resistor de fio você mede diretamente, né? Esse aqui é um resistor de fio, que é um resistor de alta potência, 10 watts de dissipação. Esse aqui é 3,3 ohms, já vem escrito diretamente no corpo dele, e ele é 5% de tolerância. Olha lá,
3,3 ohms, 5% de tolerância por 10 watts, né? Então, geralmente, resistor de fio não tem valor muito alto, é valor baixo, mas existem e eles rompem bastante, tá? Então, vamos medir ele, quanto que ele está dando? Olha lá, 3,2, que é 5%, 3,3 em cima. Então, esse resistor é o seguinte, ele tem um corpo cerâmico, aí tem uns fios enrolados, fio de nicádmio, que faz a resistência dele, tá? E depois é coberto por essa massa protetora de calor, certo? Então aí, acho que é isso que vocês teriam que saber, né? Vamos fazer um resumo aqui então. As cores dos resistores são essas aqui: preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prata. As cores básicas. Isso é para um resistor de 4 faixas, tem um de 5 faixas que a gente vai fazer na próxima aula. A primeira faixinha dele é o primeiro número, a segunda faixinha é o segundo número, como está aqui na tabela. A terceira faixa é o multiplicador, né? Conforme a cor que você tem aqui, tá? Se a terceira faixa for vermelho, vai 2 zeros no final. Se for laranja, vai 3 zeros no final, né? Aí você que soma, você fechou o número, fechou o valor do resistor, né? Por exemplo, se o resistor for, por exemplo, amarelo, né? Amarelo, vermelho, vermelho, tá? E preto. Não, marrom, marrom. Dá um número maior. O amarelo nós buscamos na tabela 4. O vermelho buscamos na tabela 2. Formamos os 2 dígitos. Marrom é quantidade de 0. Marrom é 1, então vai 1 0. Ou seja, 420 ohms. Tá? Muito fácil, não? Tranquilo. Existem também aplicativos, tá? Existem aplicativos, tá? Que você pode procurar na internet, tá? Hoje ninguém precisa ficar fazendo cálculo mais, que são aplicativos que você pode ler os resistores. Você só preenche as cores que você tem no teu resistor, você passa para o aplicativo e já te dá o valor. Mas é bom saber esse básico aqui, né? Esse basicão aqui, de como funciona. Então não esqueça da potência, tá? Ele tem que ter uma potência correta dele, senão ele pode queimar o resistor. Numa emergência pode pôr maior potência, mas o certo é pôr a mesma potência. A tolerância geralmente é dourado, tá? Geralmente a tolerância é 5%. Mas presta atenção lá, porque em alguns lugares, se você colocar um prata, por exemplo, que vai dar 10%, é muita tolerância, pode dar problema no teu resistor, tá? Mas normalmente o resistor vai dar muito próximo do valor dele, tá? Muito próximo ali do valor dele. E a tolerância é o máximo que ele pode dar de diferença, né? Mas não quer dizer que ele vai ser sempre 5% ou sempre 10%, né? Às vezes varia 1 ohm, 0,1, depende do valor do resistor, é claro, né? Eu só espero ter ajudado vocês. Na próxima aula o nosso vídeo vai ser como medir resistores com multímetro analógico. Não perca essa aula aí que nós vamos fazer agora no próximo vídeo, tá? Não esquece também aí de se inscrever, pessoal, e curtir o nosso trabalho, se você gostou, né? E a gente espera vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aí a todos, hein?